Olá, você sabia que o nosso cérebro ele pode se assimilar a um computador? Então, dentro da computação, da tecnologia da informação, nós temos três conceitos dentro de fundamentos e arquitetura de computador, né? Quando eu me refiro à entrada, ao processamento e à saída de dados. Então, chamada input, a chamada CPU e a chamada output. A input é a entrada de dados. A CPU é o cérebro do computador, que em inglês significa Central Process Unit. E output é saída, né? Output significa saída de dados. E a CPU, como eu falei, é o cérebro do computador, né? Podemos estar fazendo essa analogia, essa comparação, essa metáfora, comparando a CPU com o cérebro humano, né? Primeiro eu vou entrar assim com uma parte um pouco técnica, né? Para vocês entenderem, para depois eu passar o que eu quero, a mensagem que eu quero estar transmitindo. Então, por meio de código binário, né? Código binário são códigos constituídos por dois números. Dentro da computação, o computador ele lê os números, né? E processa os dados através de código binário. Dentro desses números, desses dígitos, nós conhecemos o 0 e o 1. Conhecemos o número 0 e o número 1. O 0, ele representa falso. Ele representa não, negação. O 1, ele representa verdadeiro. Representa sim, afirmação. Então, basicamente, de forma simples, é assim que a CPU ele processa os dados que entram, né? E que saem. Então, nós podemos comparar isso ao nosso cérebro. Que o nosso cérebro ele também capta as informações através de algo que nos mostra a verdade e algo que nos mostra a mentira. Algo que nos mostra a realidade e algo que nos mostra o que não é real. E me diga, qual a voz que você tem ouvido? Seria a voz dígito 0 ou seria a voz dígito 1? Podemos comparar a voz dígito 0 com a voz do diabo, a voz do inimigo. Podemos comparar a voz dígito 1 com a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Correto? Por que Deus ele se compara ao dígito 1? Em João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse em João capítulo 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Dentro dessa analogia, dessa comparação, será que a sua CPU, ela tem processado os dados corretamente? Ou ela tem sido um erro? Porque tudo aquilo que retorna valor 0 é um erro. É algo que não faz com que o sistema, seja o sistema operacional, seja o que for do sistema, venha a funcionar correto? Ou venha a ser funcional
e o usuário possa estar utilizando ele. E como é que um sistema ele deve ser alimentado? Um bom programador, ele conhece as melhores práticas para estar programando um sistema, né? E fazemos essa comparação que o seu cérebro é a CPU, ou o sistema, e você é o programador. Quer queira ou não, você está sendo programado. Porém, depende de você estar deixando ou não os conteúdos certos entrarem na sua mente e serem processados de uma maneira correta. Será que você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Será que ele te caminha para o lugar certo, para o caminho certo, de acordo com a verdade que liberta? Porque está escrito que nós temos o livre-arbítrio, mas ter livre-arbítrio não significa que nós sejamos completamente livres. Porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 15 até o 23. Eu vou estar citando para vocês. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso com termos humanos, por causa das vossas limitações humanas. Assim como vocês oferecendo os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Pois o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. E agora eu cito o tão famoso Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então me diga, como um ser, ele pode ser escravo da justiça, andando no pecado? Não existe isso. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16, está escrito: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou pronto a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, como eu disse, não existe meio termo. Ou você é escravo da justiça ou você é escravo do pecado. E então, voltamos à analogia da comparação da CPU. Vamos dizer que tudo que alimenta o dígito 1, que é o verdadeiro, são as obras do Espírito. E tudo que alimenta o dígito 0, o que é falso, o que é mentira, o que é a negação, o que traz o erro, é o que as obras da carne proporcionam, né? Então, o que você tem alimentado a sua alma? Você tem deixado o seu espírito sobressair a sua alma? Ou a sua carne tem se sobressaído ao seu espírito? Porque um leva a verdade, o outro leva a mentira. E aqueles que andam no dígito 0 e dizem estar no dígito 1,
são os hipócritas. Certo? E como eu disse, não existe meio termo. Ou você alimenta com dígito 1, ou você alimenta com dígito 0. Ou você alimenta com a verdade, ou você alimenta com a mentira. A verdade, ela não pode ser manipulada. A verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você tem andado, alimentado a sua mente com dígitos 1, porque não existe 0 e 1 para quem é de Deus. E não existe 0 para quem é de Deus. Existe somente 1. Existe somente a verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você consegue refutar a verdade verdadeira? Você consegue questionar? A pessoa, ela não consegue. A pessoa que confronta a verdade, ela não consegue manipular nem contornar aquilo que está sendo proposto por alguém que diz a verdade, a não ser que usa de artimanhas, né, e mentiras. Então, podemos ver com tudo isso é que nós devemos sempre estar em constante oração, fazer jejuns, devemos sempre buscar nos afastar de tudo que é carnal. Isso não quer dizer que nós venhamos a ser perfeitos, mas quanto mais você se aproxima da verdade de Deus, mais Deus se aproxima de você. Então não seja um sistema operacional craqueado, sabe? Seja um sistema operacional legítimo. Foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo. Não seja vendido de forma barata. Não dê a sua alma por esmola. Não ofereça para o diabo aquilo que Deus morreu para que você um dia possa ser salvo, que é a sua alma, pela graça de Deus. Peço que isso entre na mente de vocês e vocês possam compreender o que eu tenho para deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.